Olá, amigos da Diário TV. Começa agora uma série importantíssima, a série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Teresópolis neste ano de 2020. Você acompanha agora o começo desse trabalho, a primeira entrevista aqui que vai ser realizada para você tirar suas dúvidas, para você acompanhar as propostas dos candidatos. Nesta primeira semana serão os vice-prefeitos a serem entrevistados. Na próxima semana serão os candidatos a prefeito. Aqui, sempre na tela da Diário TV, você vai ter essa conversa aqui que tem o intuito de trazer as propostas dos candidatos, ajudar você a formar sua opinião, você ouvir do próprio candidato o que ele tem a dizer sobre os principais temas. Então, a Diário TV e o Jornal Diário de Teresópolis selecionaram este horário aqui para trazer a você, durante toda essa programação da Diário TV, sempre às 19 horas é ao vivo e com replay, reprises durante toda a programação. E você vai ter aqui todos os dias entrevistas dos candidatos. A gente lembra você que é uma questão propositiva, todos os candidatos, todos os partidos que têm candidato a prefeito e vice-prefeito foram convidados, foram notificados pelos seus assessores e também nas redes sociais e publicado também no Jornal Diário de Teresópolis. Então está feito o convite a todos, lembrando que a gente segue aqui no estúdio todas as regras de segurança relativas à pandemia da Covid-19. Fizemos uma higienização aqui especial, uma sanitização e higienização especial com a empresa MariHelp. A gente trouxe aqui esse trabalho especial para garantir, e ele será feito durante todo esse processo, a sanitização e limpeza da MariHelp especial para garantir toda a segurança a quem permanece aqui no estúdio, e a gente segue então com esse protocolo para garantir não só a segurança, mas para garantir que a gente leve o melhor até você, esse conteúdo, junto a todos os entrevistados. A gente, pela ordem das entrevistas, começa a primeira semana pelos candidatos a vice-prefeito. E a gente começa, a ordem escolhida foi a ordem alfabética. Por isso, na primeira semana, a gente começa justamente pela ordem alfabética dos vice-prefeitos, e com isso a ordem dos prefeitos vai seguir a mesma. Ou seja, a gente vai começar hoje com a candidata a vice-prefeita Adriana Paganotti, do PSOL, que está aqui no estúdio. Obrigado pela sua presença, Adriana. Obrigada, Marcos. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu posso me apresentar? Pode se apresentar aí para o pessoal conhecer melhor você. Então, eu me chamo Adriana Paganotti, eu tenho 48 anos, sou formada em serviço social, tenho 3 filhas, já netos, e moro aqui em Teresópolis. Sou carioca, mas moro em Teresópolis há mais de 20 anos, né, e morei em diversos bairros. Atualmente moro no Fischer, né, há 5 anos, e foi de lá que eu participando ali com a comunidade, né, fiquei 1 ano trabalhando no CRAS, que me estimulou, me incentivou a lutar mais por políticas públicas, e eu decidi vir junto com o Rodrigo para disputar esse espaço político, para lutar pelas comunidades. E nesse formato escolhido aqui, nós teremos 2 blocos de 15 minutos para poder conversar com a candidata, e os temas foram entregues, os diversos temas, entre todos de interesse da população, foram levados até os assessores, até os candidatos, para que eles escolhessem os temas de interesse. A Adriana trouxe para a gente aqui os temas de interesse dela como educação e saúde. Serão os temas da entrevista de hoje aqui com a candidata Adriana Paganotti, do PSOL, candidata a vice do Rodrigo Koblitz. Então, Adriana, a gente vê que a gente vive um momento da pandemia, modificou tudo, né? Se havia planos de uma gestão, de um governo voltados para a educação, esses planos tiveram que ser modificados já, porque no próximo ano vai ser um grande desafio enfrentar essa situação do chamado novo normal, né? Já que esse ano foi totalmente diferente, atípico em todas as escolas. Qual é a proposta? Você já tem uma proposta, uma visão voltada para atender essa dificuldade ou essa novidade na educação? Olha, nós temos que dialogar muito com os profissionais e com os responsáveis das crianças, porque a gente tem que ter uma visão realmente, né, de segurança. É lógico que a gente vai precisar retornar, né? Agora, quais são as medidas que a gente vai poder tomar, porque já foi visto, né, até em outros países que retornaram, achavam que estavam normal e não estava, né, tiveram que fechar tudo de novo. Então, a gente sabe que os responsáveis estão precisando, né, porque a escola parada complica a vida dos pais, né, que precisam trabalhar, nem todo mundo faz home office,
mas a gente vai sentar para dialogar com os professores, né, com a equipe, né, os profissionais da educação e os pais. Vocês identificam que você, como candidata a vice-prefeita, identifica que a gestão deve mirar na educação aqui de Teresópolis? Olha, eu acho que o foco principal tem que ser nas creches de educação infantil, no momento. A gente precisa ampliar isso. Tá? Eu, como mãe, inclusive, né, uma filha de 6 anos, né, que deveria estar na educação infantil integral, vejo a necessidade, né, não só pela questão da gente poder trabalhar ou estudar, os pais, mas na questão também da própria segurança da criança. Né, porque na creche ou na educação integral a gente vê que a criança está segura, né, tem alimentação adequada. Né, então, a gente quer muito ampliar as creches, né, e a educação infantil integral. E também o EJA. A gente tem que focar no EJA, na educação de jovens e adultos. A gente precisa ampliar, entendeu? Precisa que ele seja gerido, né? Toda a gestão dele, seja por profissionais, né? Orientados pelos profissionais, e que sejam concursados. A gente tem que dar uma sequência, tem que ampliar mais. Só centralizar o EJA aqui para o centro não está resolvendo. A gente ainda tem muitos jovens e adultos, né, que não completaram seus estudos, que isso atrapalha, inclusive, a inserção deles no mercado de trabalho. A gente tem esse desafio da educação integral, né? Muita gente busca essa possibilidade, quem tem a possibilidade de pagar, sempre utiliza uma creche em que pode pagar um período integral, mas na rede pública nem sempre isso é possível, como você falou aí, é uma coisa importante de se ampliar. Na sua visão, é uma coisa que já de imediato é possível fazer ou isso demanda mais tempo? Não, isso a gente tem a questão do Fundeb, né, que já paga a boa parte dos profissionais, né, da educação. Então, isso não demanda tanto tempo. A gente, lógico, esse início de ano, né, é sentar para fazer o planejamento, né, a gente vai ver o orçamento, que não é de uma gestão anterior, né, mas é possível, sim. É possível porque, além do Fundeb, né, nós temos já as escolas, já tem nos bairros as escolas funcionando, então a integralidade dela não é complicada. A gente também vê que os professores aqui em Teresópolis são muito dedicados. A gente vê nas redes sociais demonstrações, exemplos de professores que estão se desdobrando em casa. É uma dificuldade muito grande passada nesse momento para se adaptar de uma hora para outra e eles agora estão tendo que se adaptar à força, né? Existe assim uma ideia de como tratar esses professores, de como deve ser, qual é a sua visão atual de como são tratados os professores na rede municipal e como deve ser o seu modelo ideal? Uma das coisas que estão completamente erradas é a questão do contrato provisório de trabalho. Isso não dá uma estabilidade, uma autonomia ao profissional. Então, a primeira coisa é esse concurso. Né? É o concurso. O professor da rede pública tem que ser concursado. Né? E todas as propostas da área de educação têm que ser dialogadas com eles. Eu não sei como é que foi feito essa questão, se os profissionais da educação foram chamados, né, durante a pandemia. Eu sei que é um momento muito crítico, muito difícil para qualquer gestão, mas se eles foram chamados, né, para fazer parte desse planejamento da educação remota, né, da educação via WhatsApp. Porque eu sei que muitos profissionais nem tinham essa intimidade com essa parte de redes. Então, como é que eles foram chamados? Como é que eles estão sendo tratados? Entendeu? E isso é uma coisa, né, que o nosso partido sempre, né, defende muito a classe trabalhadora, que é dialogar. Tudo tem que ser dialogado. Tudo tem que ser. Eles é que têm que, né, eles e os pais, né, contribuírem. Eu entendo a educação de uma forma integrada. Tem que ser integralizada, junto com a saúde, junto com a assistência social. Entendeu? A cultura, né? Nós temos que promover a cultura dos bairros, entendeu? Nós temos aqui em Teresópolis muitos movimentos sociais, né, coletivos, culturais, que podem ser chamados também, né, para atuar com a gente na rede e estão sendo assim meio esquecidos, entendeu? Agora, e auxiliar, inclusive, esses profissionais da área da educação. A gente só pincelar e pontuar o que falta dentro disso tudo que a gente falou aqui e completando isso que você falou, esse novo momento vai exigir dos professores entendimento total das novas tecnologias. Né? Então, é um momento de se investir pesado também no ensino ao professor, né? Que o professor possa aprender também a lidar com essas ferramentas.
Isso, a formação deles tem que ser uma formação sempre continuada, né? Eles têm que estar sempre recebendo incentivos, né? E eles têm que fazer parte desse processo, da construção. Geralmente eu percebo que as políticas elas vêm de cima para baixo, elas são pensadas assim, né? E não é assim, não dá para ser assim, entendeu? Você não pode chegar simplesmente impor as coisas aos profissionais, eles é que estão lá na ponta, eles é que sabem, né, tudo o que ocorre. E sim, eles vão precisar de passar por formação, muitos vão passar por formação. E outra coisa é saber se eles têm esse suporte dentro de casa, né? Se, por exemplo, eu vi municípios que até distribuíram tablets, distribuíram outras coisas. Eu não sei como foi aqui, né? Na minha filha, no caso, a gente usa só o Zap, telefone. Aqui realmente não chegou. Até os pais, inclusive, não foi nem pensado se os pais teriam essa ferramenta, né? Parece muito comum aqui na cidade, mas nas periferias ou no interior, as pessoas não têm acesso a isso. Muitos não têm. Pensa que todo mundo tem um celular, mas nem todos. Ou quando tem, não tem crédito, não pode usar o Zap, não pode... Né? E eu acho que não foi pensado nisso. É um assunto complexo, né? A gente tem um minuto mais ou menos, mas também a gente tem que pensar na questão da merenda escolar, né? A merenda escolar precisa ser de qualidade, né? Sim, inclusive um dos nossos pontos do programa é que essa merenda seja comprada pelos agricultores de Teresópolis, né? Pela agricultura familiar, né? De Teresópolis. Né? A merenda tem que ser de qualidade e outra coisa, os profissionais também, né, da equipe, as merendeiras também têm que ser concursadas, não dá para ficar na mão de empresas, né, terceirizadas. Né? Essa precarização do trabalho, essa estabilidade não é boa, não é positiva para uma escola. Perfeito, Adriana. Então a gente chega aí a completar, está quase completando aqui os 15 minutos. Existe algum ponto ainda sobre a educação que você gostaria de salientar? A educação, a gente quando pensar em educação, tem que pensar em educação, cultura, lazer, esporte, né? A gente tem que fazer essa integração, né? Eu percebo que a gente pensa só nas crianças na escola, mas a gente tem que pensar no entorno dela, na família como um todo, né? E para exercer o melhor trabalho, né, de auxílio ali aos professores, a gente tem que integrar essas secretarias, né? Da assistência social, da cultura, né? Da saúde, isso é muito importante. Perfeito. Então, com isso, a gente encerra aqui o primeiro bloco, com a entrevista aqui com a Adriana Paganotti, falando sobre educação. Esse foi o primeiro tema escolhido por ela. No próximo bloco, a gente vai falar sobre saúde. É o tema sobre as propostas da nominata, né? A proposta da Adriana Paganotti e o Rodrigo Koblitz, candidatos pelo PSOL. A gente vai trazer para você logo após ao intervalo.